E aí você ficou um tempo na Ambev, depois você saiu para empreender, abrindo sua própria consultoria, foi para Better Drinks. Como foi um pouquinho dessa jornada até você chegar hoje na Publicis? Tá. Acho que Ambev, eu acredito que as melhores faculdades e universidades do mundo, elas foram feitas para que você curse por um determinado tempo. E depois você tem que pegar aquele aprendizado e sair de lá, para aplicar em outros cenários, né? E foi exatamente como eu aprendi muito na Ambev. Eu fiquei 7 anos na Ambev, eu tive 9 cargos. Eu tive muitas posições em áreas muito diferentes. E a minha última posição na Ambev, eu era líder de inteligência de mercado, né? Pensa, na minha época nem existia esses nomes, vice-presidente, diretor. A Ambev não tinha nada disso, éramos líderes, né? E eu era líder da área de inteligência de mercado, que me fez mergulhar muito em conhecimento de consumidor e entender a importância que aquilo tinha para a construção de marca, né? E eu olhava para o que estava acontecendo no mercado e eu via que muitas das marcas estavam fragmentando, estou falando em 2008, fragmentando muito a sua estratégia, né? Acho que foi o momento onde começaram a surgir as agências de digital, as agências de eventos cada vez terem mais força e as agências de publicidade, mas tudo isso muito separado. E eu olhava e falava, gente, quem está costurando toda essa estratégia? Quem é que vai ajudar os clientes e os marqueteiros, né? Eu estava sentada nessa cadeira, a costurar tudo isso, porque estava virando um ambiente extremamente fragmentado. E eu falei, eu acho que eu consigo fazer isso, né? E eu olhava para as consultorias de marketing da época e elas eram muito dos playbooks, né? E quem viveu na Ambev, quem vive na Ambev, é muito da ação de fazer as coisas acontecer, né? Um PowerPoint lindo serve, até hoje eu acredito muito nisso, ele serve para absolutamente nada. Se ele não acontecer, porque o que o consumidor vê é o que acontece na vida real, né? E daí eu falei, eu quero montar essa consultoria que esteja ligado ao mundo da execução, que pense a estratégia, mas ajude a aterrissar com as agências, né? Então, eu nunca me propus nessa época a ser uma agência, a aterrissar isso. Foi super, super, super bacana, né? Então, eu tive uma primeira consultoria de 2008 a 2010. Daí eu engravidei. Primeiro eu perdi 2 bebês, depois eu engravidei, tive meu filho, que hoje tem 15 anos, que é a minha maior lição de vida. Meu filho nasceu com 600 gramas. E eu acho que ali eu entendi que tudo que eu controlava era uma bobagem. A coisa mais importante, as coisas mais importantes da vida a gente não tem controle nenhum, né? Meu filho nasceu com 6 meses, passou 3 meses na UTI. E aquele momento eu decidi que eu queria ficar com meu filho, né? Então eu parei de trabalhar, passei quase 1 ano e meio vivendo uma fase espetacular e de muito, muito, muito aprendizado. Do lado do Felipe e acho que foi o meu maior aprendizado de vida mesmo, realmente, assim, me transformou muito. E daí depois eu abri a minha segunda consultoria, também para ajudar, muitos dos clientes eram os mesmos, né? E daí foi muito legal voltar a trabalhar com marcas muito diferentes, porque eu tinha passado 7 anos trabalhando com uma categoria que eu amava, trabalhava bastante com refri também, mas principalmente com cerveja, mas ter as perspectivas diferentes muito bacana. É muito legal. Eu gosto muito, assim, é uma coisa que me faz muito feliz.